Eu sempre tomo um susto com esse barulho. O... Acho que a gente vai ter uma pequena redução, né? Que a gente, no nosso público, normalmente a gente faz as reuniões na sexta. Acho que o povo se atrapalhou pra gente ter mudado, mas não tem problema. Depois eles escutam a gravação. E também, doutor Eduardo, não se assusta, mas normalmente o povo chega assim na metade mesmo, assim, faz parte. Já queria agradecer a presença do doutor Eduardo. Eu sou formado na UFSC, né? E eu sempre escutava muito do doutor Eduardo, apesar de nunca ter conhecido ele pessoalmente, assim, sempre escutei muito, muito bem, principalmente do pessoal da comunidade Encontro, era lá da UFSC, e tinha uma residente de farmácia, a Gabriela, que estava lá, que falava muito bem de ti, também o Judá Benhur, e o Fábio também, que não era da medicina, né, mas ele sempre falava muito bem de ti. Também acompanhei o podcast, o evento o evento não, a gravação do Tá Virose lá, Vai Que é Virose, que tu participou falando sobre comunicação médico-paciente, achei sensacional. Era uma live, né, uma live no Instagram. Então seja muito bem-vindo para estar aqui no nosso grupo. Hoje o grupo está um pouquinho menor, mas realmente, acho que é a questão do dia mesmo que acabou modificando. Eu vou só estar fazendo uma oração antes de iniciar. Pai amado, Senhor, em nome de Jesus, queria te agradecer por mais essa oportunidade que a gente tem de estar aqui, Senhor, de poder tentar aprender, de aperfeiçoar um pouquinho mais o nosso intelecto, Pai, para poder gerar serviço para a honra e glória do teu reino, Senhor. Pai, obrigado pela vida do doutor Eduardo, Senhor, que o Senhor possa abençoá-lo, para ele poder estar trazendo uma reflexão para a gente poder estar conduzindo uma boa discussão, Senhor, que traga honras para o teu nome, Senhor, traga realmente traga reflexões profundas sobre temas difíceis, para que a gente possa se tornar profissionais melhores na área que o Senhor colocou a gente para atuar. Peço que esteja abençoando as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Doutor Eduardo, queria pedir para você se apresentar um pouquinho, contar um pouquinho quem você é, contar um pouquinho do seu currículo, até para a gente não correr o risco de errar, né, na apresentação. Pode ficar à vontade. Certo. Leonardo, muito obrigado. Vocês me escutam bem? Sim? Sim. Ok, obrigado. Bom, primeiro de tudo, desculpas pela iluminação. Problema de quem trabalha em casa às vezes, né? A lâmpada queimou, eu estou com alguns ajustes aqui, mas se tiver ruim, eu tento fazer alguma coisa a mais. Bom, meu nome é Eduardo Jardim Berbiger, moro aqui em Florianópolis. Eu agradeço ao Leonardo e, por intermédio do Leonardo, o convite da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, pela oportunidade de compartilhar com vocês essa experiência que foi desenvolver em conjunto com vários colegas, na verdade, auxiliar, porque é um trabalho de muitas mãos, mas duas mãos foram fundamentais nesse protocolo, e não foram as minhas, mas eu tive muito prazer de ajudar, e poder conversar um pouco com vocês sobre o que passou, sobre qual foi a nossa ideia, como isso evoluiu. Muito obrigado. Eu sou médico intensivista. Médico intensivista é aquele especializado no cuidado de pacientes em condição crítica, condição ameaçadora à vida, que demandam suporte orgânico artificial, muitas vezes. Trabalho basicamente na UTI, mas também sou paliativista. A medicina paliativa entrou um pouco mais tarde como uma área de atuação, em vista justamente da presença de pacientes com doenças não só graves e ameaçadoras da vida, mas muitas vezes também relacionadas à terminalidade. O cuidado paliativo passa pelo acolhimento e pelo tratamento desses sintomas e pela condução desse processo da melhor maneira e que seja condizente aos valores também do paciente e a sua família, e não só do ponto de vista técnico estricto. Sou professor da Unisul, Universidade do Sul de Santa Catarina, faço parte do corpo clínico do Hospital Bahia Sul, um hospital privado aqui em Florianópolis, e também do Hospital Nereu Ramos, que é um hospital estadual, referência em doenças respiratórias. E é justamente daí que vem essa turma, né, que conduziu aí a elaboração desse protocolo, sobre o qual a gente logo mais vai começar a falar. Eu posso continuar? Alguma colocação? Posso? Certo. Fica à vontade, Certo. doutor. Tá Como, liberado.
Tá bom, obrigado. Eu desejo ser bem breve, realmente, assim, passar uma ideia geral, no máximo aí em 20 minutos, para que a gente possa ter um espaço de conversa e discussão, e para que eu possa ajustar a informação que pretendo transmitir, se vocês pudessem, por gentileza, no chat, colocar ali qual é a cidade onde vocês vivem e qual é a profissão, qual é a área de atuação de cada um de vocês. Talvez isso possa nos ajudar, por gentileza. Somos em 6, pelo que vejo aqui, né? Leonardo, Rebeca, Beatriz, Assuero e Ana Vitória. Acho que até a gente pode, se não for interromper muito, doutor, a gente pode abrir os microfones, já que a gente está em poucos. Pode ser, Normalmente melhor ainda, claro. pode ser. Não, vamos lá, O- pode conduzir então, Leonardo. eu vou começando, mas daí eu vou passando para o pessoal aí. Eu sou o Leonardo, né? Sou médico formado pela Universidade Federal de Santa Catarina e atuo hoje em Curitiba, no 5º Batalhão Logístico do Exército Brasileiro. Também sou médico em UPAs da vida aí. Eu comentei no chat aí, eu sou interna de medicina da UFCA, moro no interior do Ceará, Barbalha, e é isso aí, interna, tentando me formar. Ok, certo. Obrigado. Eu sou Ana Vitória, hoje eu estou no 8º período, lá na UFPE Recife. Pelo tempo de curso era para eu estar no internato já, mas por conta de todas as coisas que estão acontecendo, ainda estou presa no 8º período. Também tentando me formar, é isso. Certo. Bom, eu sou Assuero, eu sou médico, sou docente no FRJ, sou hematologista, também exerço a terapia intensiva, trabalhando, claro, na FRJ, na Secretaria de Saúde, também no Corpo de Bombeiros Militar aqui no Rio de Janeiro, onde a gente tem algumas chefias aqui. Atualmente estou dirigindo um hospital aqui da rede pública do Rio de Janeiro, e a gente tem algumas coordenações. Na Getúlio Vargas, a atuação não é necessariamente médica, mas é a identificação do valor da informação científica. É uma cadeira bastante interessante. Tá? E só para o teu carinho, Eduardo, muito mais contigo, eu também sou AMIB, tá? O Congresso da Bahia, quando você ainda não deveria nem ser nascido, em 96, olha só. Certo. Nascido já era, né? Não seja tão bondoso. Mas nessa época, só para dar uma pequena descontraída, a minha prova foi uma prova extremamente difícil, onde as perguntas eram: diabetes é aumento de glicose, aumento de sódio, aumento de potássio, era uma múltipla escolha, assim. Era uma outra terapia intensiva, a gente ainda, os respiradores, perdão, foi em 94, os respiradores volumétricos ainda estavam entrando, a gente tinha aí algumas limitações muito importantes. Mas eu tenho certeza que pouca gente manipula melhor um Bismarck 7 do que eu, viu? Isso tem que realmente constar, né? Consta no currículo. Obrigado, Assuero. Muito prazer. Okay. Um prazer grande, Eduardo. Acho que falta a Rebeca. Olá, boa noite. Eu sou a Rebeca, aqui do Ceará, e estou no 5º semestre de enfermagem. Certo. Muito prazer, Rebeca. Obrigado pela presença. Obrigado pela presença de todos. Bom, gente, o que aconteceu foi o seguinte. Nós tivemos em janeiro de 2019 uma reunião com uma equipe da UTI de doenças infecto contagiosas do Instituto, perdão, da Escola Paulista de Medicina, né, da Casa de Arnaldo, sobre o atendimento aos pacientes com febre amarela, porque um surto se deflagrava aqui no norte do nosso estado. E a doutora Rô, uma infectologista, chefe da UTI de doenças infecciosas lá da Escola Paulista, veio até aqui e nós discutimos esse protocolo, isso era janeiro, mas ela, ao final, nos disse: a febre amarela vem, vai dar trabalho, é uma doença grave, mas se preparem para esse SARS-CoV da China. E eu confesso para vocês que foi motivo de descontração. Que lá do outro lado do mundo não vem nada. Pois a doutora Rô estava certa. E 2 meses depois, a OMS declara uma pandemia.
E aí tudo que acontece vocês já sabem. Essa alta demanda por serviços especializados, ela gerou um pânico, como foi visto não só na China, como na Itália, como nos Estados Unidos, e a gente sabia que isso também aconteceria no Brasil. E o grupo, eu não tenho slides, na verdade, como disse, pretendo conversar com você sobre isso tudo, mas eu vou projetar só o cabeçalho do nosso protocolo. E aqui, então, esse grupo, liderado pela doutora Lara Kretzer, a Lara foi líder do Comitê de Cuidados Paliativos da MIB, foi coordenadora do curso também de Cuidados Paliativos. Eu acredito que hoje seja a maior referência em termos de docência e de conhecimento, e não só disso, mas também de assistência, realmente, da medicina paliativa direcionada especificamente à UTI. E a Lara, então, jogou essa ideia de como nós deveríamos agir mediante a escassez dos recursos, que era iminente. Trabalhamos juntos no Nereu Ramos e também no Bahia Sul. A doutora Ana Cristina, também a nossa colega intensivista, também a MIB, compôs esse primeiro grupo, e junto com ele, junto conosco, o Dr. Rafael Lisboa, Dr. Joel de Andrade, ambos da Central de Transplante de Santa Catarina e ambos também do HU, da UFSC, que é o nosso Hospital de Clínicas, né, da Universidade Federal, do qual, na época, eu ainda fazia parte. Nos juntamos e são esses, então, os precursores. Quando eu disse no começo que esse protocolo foi construído a muitas mãos, isso é verdade, mas a Lara tem um mérito de 99,9% em termos de trabalho, de pesquisa, de discussão, realmente de implementação desse protocolo. E a gente muito aprendeu com ela. Ela dedicou muitas horas, muitos dias para realmente trazer o melhor em termos de evidência e de respaldo para esse nosso protocolo. Pois nessa conversa surgiu então a ideia desse processo, como nós faríamos, porque na verdade o que acontece é o seguinte: em que pese a internação numa unidade de terapia intensiva ser definida por critérios de benefício e de prognóstico, e é assim de acordo com a resolução do Conselho Federal de Medicina, mediante a sobrecarga do sistema de saúde, é inevitável que pacientes prioridades 1, 2 e 3, que são as prioridades que de fato se beneficiam da unidade de terapia intensiva, acabem por não ter acesso, não só a leitos de UTI, mas também a respiradores ou a todos os recursos que podem se tornar escassos. E na medida em que não há um processo específico de identificar quais são as pessoas que mais se beneficiam, o que é eticamente justificável, temos evidências de que a tendência é que haja mais mortes. Ou seja, não implementar um protocolo de alocação de recursos resulta em mais mortes. Portanto, há que se sistematizar a quem será destinado um recurso escasso mediante o cenário com o qual nós nos deparamos. E esse protocolo ele não é só uma triagem, não é só uma maneira da gente escolher quem entra, quem sai, a quem é alocado, mas sim é um chamado às autoridades, porque nós médicos temos sim o papel de oferecer o nosso melhor em termos técnicos, assistenciais, mas as autoridades precisam também exaurir todos os recursos e possibilidades em termos de ampliação dos leitos e da mão de obra para atender o maior número de pessoas. Uma vez isso não tendo sido suficiente, enfim, decisões em relação a quais pacientes serão alocados, esses recursos escassos, se tornam inevitáveis. Então, o que acontece é que, para que esses processos eles sejam eticamente defensáveis, eles têm que ser fundamentados em protocolos claros, transparentes, tecnicamente bem embasados, e não só técnica, mas também eticamente justificados, que, por sua vez, respeitem também a legislação brasileira, o arcabouço legal brasileiro.
Portanto, a principal mensagem em termos de como esse processo deve ocorrer é que nós temos uma tríade, de que não basta ele ser tecnicamente bem fundamentado, mas ele precisa ser eticamente e do ponto de vista civil também justificado. Além disso, nós temos que contrabalancear a questão civil, ética, com a questão técnica, mas também considerando a aplicabilidade. Porque não basta um protocolo de alocação de recursos ser extremamente acurado do ponto de vista de identificação de quem mais se beneficia, se ele é impraticável à beira-leito. Então, o que acontece? Toda a bioética, toda a ética e toda a legislação, ela é muito importante. Mas os legisladores, os juristas, os bioeticistas, eles não estão na UPA do Leonardo às 3 da manhã, quando o Leonardo precisa definir quem ele vai entubar. Então, esses preceitos são muito, como eu disse, importantes, mas eles às vezes ficam um tanto fora da realidade. Então, o que a gente precisa é traduzir esses princípios numa questão factual, numa questão que seja fácil de ser aplicada e que seja transparente e que seja acessível para todos. Dessa forma, o que a gente quer? A gente quer, primeiro, salvar o maior número de vidas. E, basicamente, o que a gente faz dessa forma é avaliar a gravidade da doença. Uma vez tendo indicação de UTI, o paciente já é grave o suficiente. Mas os pacientes que precisam de UTI e que estão menos graves têm mais chances. Então, esse é o princípio de salvar mais vidas, número absoluto de vidas. Além disso, nós temos que salvar também mais anos de vida. Portanto, a presença de doenças ameaçadoras à vida anteriormente à COVID é um fator que piora o prognóstico, que piora as chances desse paciente sobreviver. Então, ele acaba tendo uma menor prioridade. Da mesma forma, não só a presença de comorbidades, mas também a funcionalidade, o quanto esse paciente é funcional, o que também está relacionado com a idade, embora a idade não seja um critério, tem que também ser levada em consideração. E através desse protocolo, então, o qual foi todo alicerçado e foi compartilhado com juristas, com juízes, com várias sociedades, como vocês viram ali no cabeçalho, vocês talvez tenham tido acesso a esse protocolo. Nós somos endossados pela Abramed, que é a Associação Brasileira de Medicina de Emergência, pela MIB, claro, que é a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, mas também pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, pela Academia Nacional de Cuidados Paliativos e, mais recentemente, o que é motivo de muito orgulho, também pela Sociedade Brasileira de Bioética. Então, é realmente uma questão bastante importante, não só ajustar os recursos de maneira a salvar o maior número de vidas, o maior número de anos de vida, mas também proteger o profissional que está na linha de frente de ter que tomar uma decisão subjetiva, uma decisão moralmente estressante, extenuante, expor esse profissional a uma tomada de decisão que pode ser questionada do ponto de vista jurídico e submetê-lo a um fardo que talvez ele, nós todos, não tenhamos condição. Então, é um chamado para que nós, enquanto uma decisão colegiada, tenhamos uniformidade, transparência em definir por que eventual recurso não vai ser alocado a determinado paciente. Bom, o protocolo ele passa por um preâmbulo em que nós, à luz de todo o arcabouço ético-legal, não só do Código Civil, mas também do Código de Ética Médica, se revisa, né, todos os benefícios, todas as indicações, todas as não indicações de internação em UTI, mas logo na sequência nós temos algumas condições que são absolutamente essenciais para então adotar esse protocolo de triagem, que eu reforço, não é só uma triagem em termos de cálculo, mas sim um protocolo de alocação de recursos. O primeiro deles é reconhecer que esse protocolo ele respeita o arcabouço bioético e legal brasileiro, que já é fato, declarar o estado de emergência em saúde pública, o que também foi declarado, reconhecer que houve razoáveis esforços em aumentar a oferta dos recursos nessa situação de esgotamento, envolver a direção técnica do hospital, no sentido de nomear comissões de triagem para justamente tirar o peso e o fardo desse profissional da linha de frente. E
Então, a partir desse ponto de detecção de que há o esgotamento, oferecer esse protocolo de triagem que respeite a Constituição brasileira. Um minuto aqui, enquanto eu encontro os próximos passos. Aqui. Bom, falando um pouco mais sobre como que a gente escolhe quais os critérios entrarão no processo de triagem, como eu dizia logo há pouco, o que nós temos é que priorizar os pacientes que tenham melhores chances de benefício e com maior expectativa de vida. E um outro critério que a literatura também traz, que do nosso protocolo não faz parte, é equalizar a oportunidade de que os indivíduos passem pelos diferentes ciclos da vida, ou seja, respeitar o critério idade. Isso foi o principal o principal quesito que foi revisto da primeira para a segunda versão. O nosso primeiro protocolo ele continha a idade como um critério maior, inclusive. Mas do ponto de vista de não haver discriminação, do ponto de vista civil, de não haver discriminação de qualquer natureza, a idade não passaria. Nós não teríamos o apoio de todas as sociedades que tivemos se a idade continuasse. Então ela não entra nem como desempate. O que se ajustou no futuro foi a questão da funcionalidade, que logo mais eu explico um pouquinho sobre como conduzir. E, bom, então, esses aspectos bioéticos de transparência e clareza, de aplicação da triagem a todos os pacientes, independente de pacientes que tenham Covid ou não, doença pandêmica ou não, também foi estressado. O fato de que os pacientes que eventualmente não tenham a alocação dos recursos escassos devem sim continuar a receber todos os demais tratamentos não racionados, inclusive cuidados de final de vida, se a morte for inevitável. A comunicação clara com pacientes e familiares da existência do protocolo. E, eventualmente, na vigência de diretivas antecipadas de vontade, caso haja manifestação prévia de não ser submetido a tratamento em UTI ou medidas invasivas, que isso também, claro, seja respeitado. As comissões hospitalares devem ser compostas por pelo menos 3 profissionais, 2 médicos e um profissional da equipe multiprofissional. E o modelo de triagem que nós sugerimos, ele é originado de um protocolo proposto pelo autor chamado Bidinson. No protocolo existe essa referência, a referência número 10. E também ele é muito semelhante a um protocolo publicado em 2009 e revisto em 2020 de um autor de sobrenome White, referência 14 e 15 do nosso protocolo. Eu só sugiro um cuidado para quem eventualmente consultar esse protocolo na internet, porque em alguns sites ainda consta a primeira versão, que consta a idade, né, e não foi revisada. Então, atenção para esse requisito. Eu sugiro colocar como segunda versão no Google e logo aparecerão as opções. Bom, e esse protocolo no qual nós nos baseamos, embora não tenhamos considerado a idade como critério, ele é muito interessante porque ele é fruto de um processo que contou com consultas a profissionais de saúde, mas também à população do estado de Maryland, nos Estados Unidos. E em que pese as diferenças culturais, legais, ele traz uma validação do ponto de vista populacional que é bastante interessante. Então, de fato, agora eu projeto para vocês o protocolo e aqui a gente consegue explorar um pouquinho mais como é que isso funciona. Aqui. Todos vocês enxergam essa tela com linhas verdes? Sim. Recente. Bom, então, o que se imagina é o seguinte. Considerando que nós temos a justificativa ética e civil de que, mediante a escassez dos recursos, nós temos que alocar esses recursos aos pacientes com melhor possibilidade de sobrevivência, qual é o critério que nós utilizamos para definir quais são os pacientes com melhor critério de sobrevivência, no sentido de salvar mais vidas? É um critério que reflita a gravidade da doença aguda, ou seja, o quão grave esse paciente está. Como um preâmbulo, cabe comentar que, do ponto de vista prognóstico, numa doença
ameaçadora à vida, numa doença grave que motiva a internação na UTI, nós temos que considerar a condição de base do paciente, as doenças crônicas que ele apresenta e em que ponto de evolução elas se encontram, a gravidade da doença aguda e, por sua vez, a resposta que esse paciente tem ao tratamento dessa doença aguda. E a gravidade da doença aguda é refletida por vários scores, SAPS-3, Apache, SOFA, entre eles. E nós entendemos que o SOFA ele é mais prático de ser implementado, porque leva em consideração poucas variáveis. Para quem eventualmente não conhece, eu vou projetar aqui o que é o SOFA. Um minuto, pessoal. Aqui. Aqui. Então, aqui vocês têm, né, criado pelo Dr. Jean-Louis Vincent, o SOFA, que é o Sequential Organ Failure Assessment, ou seja, avaliação de disfunção orgânica sequencial. Ele avalia a gravidade da condição respiratória, em que nós calculamos a PO2 sobre a FiO2. Digamos que o paciente aqui na gasometria tem 120 de PO2 com 100% de oxigênio. Então, ele vai ter uma PO2, FiO2 justamente de 120. E isso conta como 2 pontos no sentido de gravidade. Paciente de ventilação mecânica. E aí, nesse caso, ele fica com 3 pontos. Leve em consideração também a disfunção hematológica, refletida pelo nível das plaquetas, do ponto de vista neurológico, quando se avalia a escala de Glasgow, o nível de bilirrubina, do ponto de vista de disfunção metabólica, especialmente hepática, a condição hemodinâmica, que é pautada por presença ou não de hipotensão, na vigência de doses maiores ou menores de droga vasoativa, e o nível de disfunção renal, também avaliado pelo nível sérico de creatinina. Então, esse paciente pode pontuar no máximo 24 pontos, o que prediz uma mortalidade acima de 95% ainda dentro da UTI. Então, vou parar de compartilhar aqui, volto lá para o nosso score. Então, o SOFA é uma medida fácil de ser realizada, e nós acabamos por dividir isso também, a exemplo de Bedinson, dividimos em quartis de 1, 2, 3 ou 4, de acordo com o cálculo do SOFA, que deve ser diário, né, para, então, alocar essa pontuação como indicativo, para concluir, de quão grave é esse paciente e quanto mais grave, menor as chances dele sobreviver, considerando que ele já é um paciente que tem indicação de UTI, já está em falência respiratória. Além disso, o segundo critério, ele precisa refletir não só a condição de salvar o maior número de vidas, mas também o maior número de anos de vida. Porque pacientes que tenham doenças graves, com expectativa de sobrevida baixa, digamos, menor que 1 ano, também não se beneficiarão tanto de medidas de suporte orgânico. Como fazer isso? Bom, nós temos, já felizmente validado para o português, a tradução e a validação, como eu disse, do indicador da ferramenta de indicação de cuidado paliativo e suportivo, com o acrônimo SPICT-BR, porque já é traduzido para o português, da Universidade de Edimburgo. E o que o SPICT, então, nos mostra, ele nos indica quais são os pacientes que têm condições que indicam alta probabilidade de uma sobrevida menor do que 1 ano. Existem indicadores gerais, como vocês aqui veem, mas também indicadores específicos de várias doenças, seja ela câncer, quadros demenciais, doenças neurológicas, doenças respiratórias, doenças hepáticas, renais e também cardiovasculares. Se vocês procurarem no Google SPICT-BR, logo encontrarão o site e poderão baixar esse formato em PDF, que é bastante elucidativo. Como que a gente faz? Se o paciente tem, portanto, qualquer um desses marcadores,
ele acaba por receber uma pontuação que é aqui, que é única, que é de 3 pontos, caso tenha alguma dessas comorbidades. Não há divisão em quartis, e somente a alocação de 3 pontos para esse paciente. Como uma maneira de refletir o fato, e não é uma questão de juízo de valor, mas o fato de que pacientes mais idosos têm uma menor perspectiva de vida, mas que não é só a idade que está relacionada à menor perspectiva, e sim o esgotamento das reservas fisiológicas, que vem com a idade, nós optamos por, então, aplicar uma escala de funcionalidade, uma escala de performance e status. E aí nós podemos utilizar o PPS, o Karnofsky, mas optamos por utilizar o ECOG. O ECOG é uma ferramenta muito utilizada pela oncologia, quando nós temos aqui, deixa eu só achar para vocês, a condição de também estratificar, não tem aqui, estratificar em quartis, em percentis, o quão funcional esse paciente é. E o funcional, ele não passa pela questão de diagnóstico de uma ou outra doença, mas basicamente pelo quão apto a exercer as suas atividades diárias é o paciente. Desculpa, gente, só um minutinho para eu projetar aqui de novo. Aqui, pronto. Então, o ECOG vai variar de 0 até 4, sendo 0 o paciente que é completamente apto a fazer todas as suas atividades, até o paciente que tem alguma evidência de doença, passando pela limitação a poucas atividades, limitação a diversas atividades, e o ECOG 4 é um paciente que tem restrição ao leito, dependência total para autocuidado. Então, esse somatório de maior probabilidade de sobrevida da doença aguda, maior probabilidade de sobrevida, e não só de sobrevida, mas também de sobrevida com anos de vida pela frente, e também considerando a funcionalidade, em termos de reserva fisiológica, vai nos trazer uma pontuação, que pode ser tão baixa quanto 1 para SOFA menor que 8, 0 para nada de comorbidade, e 1 para ECOG 0 a 1, ou seja, 2 pontos, e pode ser tão alta quanto 4 pontos para um SOFA de 14, mais 3 pontos para uma comorbidade significativa, 7, 7 e um ECOG de 4 vai pontuar 4 pontos, portanto, somando 11, de 2 a 11. E a ideia é que esse número ele fique na cabeceira, no prontuário do paciente, e então nós tenhamos a condição de alocar os recursos na medida em que há uma menor pontuação. Menor pontuação significa maior chance de sobrevivência. Com essa segunda onda e com o advento, com o surgimento de uma maior população idosa vacinada, nós nos deparamos muito provavelmente com a situação de pacientes com SOFA baixo, sem comorbidades e altamente funcionais, ou seja, o empate vai ser uma frequente. Em caso de empate, nós temos hierarquicamente como primeiro critério o menor score SOFA total, ou seja, SOFA de 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ele pontua 0, ele pontua igual, mas sequencialmente um paciente com SOFA de 8 vai ter menos chance de se recuperar do que um paciente com SOFA de 0 ou SOFA de 2. Então, o menor SOFA, isoladamente, vai ganhar nessa disputa. E, na sequência, abrimos aqui o precedente do julgamento clínico da equipe de triagem e não do médico assistente, de maneira a compartilhar essa carga de decisão para, então, alocar ao paciente que, pelo julgamento clínico, mais vai se beneficiar dessa alocação do recurso. Bom, sim, a frequência é diária porque o SOFA muda, né? Na verdade, só o SOFA é que muda, então nós temos que diariamente fazer essa avaliação, até porque a expectativa e o que de fato aconteceu é que os leitos eles apareciam ou não dia a dia. Então, um paciente com 4, 5 pontos que não teria leito em algum momento, poderia, em outro dia, ter acesso a esse leito. Então, pessoal, do ponto de vista teórico e
e técnico, a aplicação desse protocolo ocorre dessa maneira que eu aqui agora exponho para vocês para terminar esse momento. Lá também no protocolo, vocês acompanham também o meu mouse, por acaso, ou não? Se mexendo aqui em cima, dando um tchauzinho? Acompanhando, sim. Então tá bom. Tá pra lá e pra cá. Bom, então aqui, ó, aqui em cima, né? Critérios de gravidade. Então, existe desejo prévio contrário à UTI? Se existe desejo prévio, que é dirigiva antecipada, e a morte é iminente, cuidado paliativo na enfermaria. Se não há morte iminente, o tratamento é de acordo com as preferências do paciente. Se há melhora, eventualmente até alta hospitalar. Se não há desejo contrário à internação em UTI, a gente faz a triagem. SOFA, ECOG e doença crônica. Menor pontuação. Tem leito disponível no dia? Tem. Interna no leito. E aqui também é muito importante, esse protocolo, ele e os critérios de triagem, eles não versam sobre a retirada de suporte invasivo ou o redirecionamento dos planos de cuidados. Mas isso é uma frequente na UTI. Mediante um trial terapêutico em que o paciente não tem resposta, fica também implícito que esse paciente precisa ser reavaliado de maneira sistemática e talvez até um pouco mais ativa e de maneira a englobar um pouco menos as preferências da família e o tempo de assimilação, porque do ponto de vista consequencialista, esse tempo que às vezes é possível de ser exercido na UTI para que a família se acomode, se ajuste à ideia de terminalidade, pode estar relacionado ao óbito de pacientes com alta perspectiva de recuperação. Então, há que também se considerar que a alocação desse recurso não é perene, ela precisa trazer benefício, e aí então o paciente pode ser submetido a recusa e retirada de alguns tratamentos. Se não há leito disponível no dia e a morte é iminente, todos os cuidados paliativos devem ser oferecidos. Se a morte não é iminente, o paciente deve receber tudo o que for possível, seja na enfermaria, seja na unidade de terapia semi-intensiva. E aí, o que consta aqui é que todos os dias essa nova triagem precisa acontecer, porque esse paciente que não seguiu esse fluxo de haver leito e não morreu, está na semi-intensiva. Reavaliação regular, não teve melhora clínica e ele não tem recusa de ventilação, portanto, de maneira continuada na semi-intensiva, ele volta aqui, ó, para a nova triagem. E aí se responde a pergunta: o leito foi alocado? Não, ele volta para cá. E ele vai percorrer esse caminho todos os dias até percorrer esse caminho para cá. Ficou claro? Então, se ele não tem leito, ele gira aqui, dia após dia. E a gente espera que daqui a pouco ele faça isso. Faça não só isso, como faça isso, né? Alta. Mas nem sempre é assim. Então, ao final, o que a gente precisa compreender e reforçar é que existem condições essenciais para início desse protocolo, que ele não é só um protocolo de triagem, mas sim de alocação de recursos como um todo, né, e de revisão dos benefícios que eventualmente a alocação do paciente na UTI pode trazer. O reforço do compromisso do cuidado dos pacientes que não têm disponibilidade de medidas de suporte invasivas, porque o fato de não ter esse leito alocado não significa abandono, e sim um ajuste até que se tenha esse leito. E, para finalizar, nós tivemos no hospital privado que estabeleceu uma ordem de prioridades para alocar esses recursos. Não nos faltaram ventiladores, mas leitos de UTI sim. E no hospital público, nós tentamos implementar junto com a regulação essa avaliação, o que não funcionou muito bem, confesso para vocês. A regulação não comprou muito essa maneira, porque existem outras questões também. Muitas vezes o paciente está numa UTI ou numa UPA com um pouco mais de recurso e daqui a pouco está num posto de saúde, então o SAMU e a regulação precisa também trazer o paciente para uma unidade minimamente capaz de oferecer o cuidado.
entre ter um paciente numa UPA com mais chance de recuperação e um paciente com menos chances num posto de saúde sendo abusado ou em franca falência respiratória, isso nem sempre é fácil de fazer, né? A experiência foi positiva. O Hospital da Unimed, aqui em Florianópolis, onde eu não trabalho, utilizou sistematicamente esse protocolo. O HU também, na época em que eu já não mais trabalhava lá, utilizou esse protocolo sistematicamente. E o feedback, o retorno que nós temos deles é que é muito duro, é difícil, soa às vezes cruel, mas é pior sem ele. E então, todo mundo que precisou colocar a mão na massa e participou dessas comissões e também teve o respaldo de ter um documento que embasasse a sua decisão, se sentiu mais amparado, mais seguro. Que no final das contas, voltando lá no começo, é um dos objetivos desse protocolo, tirar da mão do profissional de frente não só o fardo de cuidar de uma doença grave, de uma doença contagiante, de uma doença ameaçadora à vida, mas ainda ter que justificar para uma família, para um paciente, que ele não vai ter direito a todo o tratamento que seria ideal nesse caso. Pesado. Tenho certeza que o Assuero, na condição de diretor, enfrentou aí algumas situações como essa, Leonardo possivelmente também, e, enfim, foi trabalhoso, mas a gente, hoje, quando lê esse documento, assim, tem prazer, realmente, orgulho, e volto a dizer, né, um grande mérito da Lara, que levou isso com muito afinco. Pessoal, como eu disse, não queria me estender muito, a ideia é essa, o protocolo está disponível na internet, é bem fácil, e eu estou à disposição de vocês, por que puder ajudar, compartilhar e escutar também as experiências de todos. Eu tenho perguntas, mas como eu gosto de falar, eu vou deixar as outras pessoas falarem primeiro. Ver se alguém quer perguntar. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Quer compartilhar alguma experiência? Na verdade, são duas coisas. A primeira, até como um bom humor, viu, Eduardo? A sua falta de luz ficou parecendo um quadro do Caravaggio, viu? Aquela coisa escura assim no fundo. Ficou até bastante interessante, Olha viu? só. Mais uma vez, viu, pessoal? Olha, faça isso como estilo, viu? Ficou bom. As hemácias aqui atrás, você está mais estiloso que as minhas hemácias aqui atrás. E, na verdade, depois de feita essa descontração aí, a pergunta, e é muito mais para entender do Eduardo, uma pessoa que pensa, a despeito de todos os protocolos, e a despeito de todo o cuidado, isso é uma pergunta que eu me faço, na verdade, quero dividir contigo. Talvez o meu maior dilema na gestão de um hospital no ano passado, de outro hospital hoje, aqui na rede municipal do Rio de Janeiro, quando troca a prefeitura, a gente acaba vendo também uma dança de cadeiras das direções. Mas eu fui diretor do Hospital do Andaraí, que é um grande hospital aqui no Rio de Janeiro, 450 leitos, assim, um hospital gigantesco. A despeito de todos os nossos cuidados, a despeito das portas de entrada, quando chegam os epidemiologistas e olham para o perfil de quem é atendido, de quem morre, nós ainda encontramos um grande abismo social em termos de morte de Covid. Todos os trabalhos, todos os estatísticos, todos os epidemiologistas encontram isso. E a despeito desse teu cuidado maravilhoso de divulgar, de ter protocolos, eles são importantes, de ter guidelines e ter orientações, a despeito de toda a nossa tecnicidade, o aspecto social, o aspecto da doença social, acaba ultrapassando qualquer protocolo que a gente tem. Por mais bem feito que seja o protocolo, quando a gente vai ver por etnia, em todas as regiões do Brasil, os negros morrem muito mais do que os brancos. Quando a gente vai ver por nível de escolaridade, é interessantíssimo. Tem esses gráficos na Cielo, tem 2 ou 3 trabalhos, um dos trabalhos eu tive acesso há muito pouco tempo. É abissal a diferença de nível superior, nível médio, nível elementar. E a gente fica muito ligado aí a outras curvas de comorbidades, idade e obesidade, e vai encontrando indicadores e sofas e, enfim, os mais variados indicadores. Então, isso é muito mais para dividir contigo a minha angústia a respeito disso. E, claro, como cristão que sou, eu sou presbiteriano,
eu não poderia deixar de achar que isso é adoecido do meu ponto cristão. É adoecido eu identificar e que nós, como sociedade, estamos adoecidos, onde a gente ainda prioriza, pelo menos de um ponto de vista não intencional, pelo menos quero crer que não é intencional, mas sistematicamente, a gente prioriza o branco, o educado, quanto mais dinheiro, mais chance, mais oportunidade, e por aí vai. Então, desculpa, Eduardo, não foi uma pergunta, foi muito mais um desabafo, e eu queria ouvir um pouquinho de você. E olha, tua apresentação foi maravilhosa, viu? Foi mesmo. Foi muito clara, muito lúcida, muito transparente, muito boa. Parabéns. Muito obrigado pelas palavras, Assuero. Realmente, assim, eu pouco apresentei esse protocolo, mais participei, mais estive junto com a Lara, então acabei projetando realmente o documento em PDF e achei que a conversa mais informal seria mais produtiva. As tuas constatações, elas são verdade, uma triste realidade, né? E realmente é tocante trazer para esse lado do quanto que, a despeito dos nossos esforços, isso se reflita. E para corroborar as tuas colocações, percebam o seguinte: um paciente que tem acesso ao serviço de saúde privado, ele começa a passar mal, ele tem acesso, em que pese alguns serviços de saúde privada terem sido saturadas antes, né? Mas ainda assim a probabilidade dele chegar com SOFA menor é maior, portanto mais chance. Não só o SOFA, mas o SPICT, porque o paciente de pouca renda, ele não consegue controlar o seu diabetes, ele é mais nefropata. Ele não consegue controlar a sua hipertensão, ele é mais nefropata. Ele tem um câncer que demorou para ser diagnosticado e tratado, portanto ele tem uma mais baixa funcionalidade, que por sua vez impacta no ECOG, que é também um reflexo da funcionalidade. Então a tua constatação, eu acredito que seja uma grande verdade e é uma triste realidade. E esses gráficos aos quais tu te refere foram publicados no Lancet. E realmente é assustador. A taxa de mortalidade do paciente COVID em ventilação mecânica no Brasil é de 80%. No nosso hospital privado é de 20%, 25%. No nosso hospital público, isso é motivo de orgulho, por isso eu conto para vocês, por ser um hospital de referência em doenças respiratórias, a gente inclusive participa de estudos de catéter de alto fluxo, de bioimpedância e de catéter esofágico, 23%. O que é muito bom, motivo de muito orgulho de toda a equipe, mas a gente sabe que é um ponto fora da curva, né? E esse é uma das limitações do protocolo, porque nesse jogo de respeitar o quesito civil, respeitar o quesito ético, ser acurado, mas não ser muito preciosista, de modo que seja um protocolo super justo, mas impraticável, a gente vai falhar. Realmente a gente vai falhar. E, enfim, o que posso te dizer é que dizem, né, dizem as evidências que seria pior sem ele, dizem os colegas que seria pior sem ele, acho que realmente isso é a verdade, mas ainda assim, compartilho da sensação de semi-impotência, digamos assim, de não conseguir equacionar tudo, né, mesmo com todo esse esforço. Realmente, é uma tristeza. Obrigado, Eduardo. Muito obrigado. Obrigado a você. Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Talvez uma um pouco mais leve para gerar uma descontração. Tô brincando. Brincadeira. Eu ia comentar aqui eu acho que foram nos primeiros meses, quando eu estava aqui, o Tagore, que é um dos líderes do nosso grupo que não pôde participar, hoje ele compartilhou um artigo e eu acabei lendo que era justamente, não era um protocolo, mas era, vamos dizer assim, orientações para prioridades e o que é que deveria ser levado em conta, né? Para discussão sobre a alocação de recursos, né, num momento como esse, né? E uma das coisas que o senhor comentou, que eu achei bem interessante, era comentando que a importância de você ter critérios bem definidos e bem estabelecidos antes, né, da situação em si, por vários motivos, né, para salvar mais vidas e tudo, mas um dos pontos que ele comentava era do desgaste emocional, né, do tipo,
Por mais que cada paciente seja um paciente, o médico, o profissional da saúde que está ali, se para cada paciente ele precisar passar por todo um processo de reflexão, de pesar, de os prós e o que é que ele vai levar em conta, isso é inviável, assim, emocionalmente, inviável em questão de tempo, né? Infelizmente, a gente sabe que muitas pessoas ficaram nessa situação, né? Por mais que existam protocolos, a gente sabe que houve uma pouca divulgação, né? Querendo ou não, uma omissão do Ministério da Saúde em relação a certas coisas, né? Mas que é inviável, assim, por mais que essa coisa de fazer, né, no computador, longe do paciente, traga uma frieza, né, para a situação, mas é realmente para a proteção dos pacientes e até para os próprios profissionais da saúde. Eu achei interessante, porque ele pontuar isso, né, que realmente não tem como, se cada paciente, cada decisão que você for tomar, você precisar passar por tudo aquilo, todo aquele processo é impossível, né? Chega no final ali da semana do mês, você está totalmente. E essa tua constatação, Beatriz, ela se reflete em números, né? Nunca se teve tanto burnout. Os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas, os técnicos, né, que realmente estão ali com a mão na massa, todo mundo muito cansado. E além disso, ter que sustentar esse fardo, né, de comunicar ou de tomar uma decisão que influencie diretamente no óbito ou na sobrevida de um paciente, é moralmente muito, muito, muito estressante. Eu cheguei agora a reduzir bastante, mas cheguei a trabalhar 80 horas, 100 horas por semana, na época de pico, porque não tinha quem fizesse os plantões. A gente tinha, de 2 viraram 6 UTIs, de 25 viraram 60 leitos, né? Mas mesmo com esse cansaço e com tudo isso que passei, eu me considero um abençoado. Ninguém da minha família adoeceu gravemente. Não perdi ninguém dos meus próximos. Nenhum colega meu passou mal. E eu não consigo imaginar como seria, mediante essa impossibilidade de alocar os recursos, ver alguém, não só jovem, mas rígido, falecer, porque não teve o recurso. Felizmente, eu não tive eu não tive o desprazer de usar o nosso protocolo, porque esse protocolo foi feito para ser guardado no fundo de uma gaveta. Tudo que a gente mais queria era fazer isso tudo e deixar ele lá embaixo, e nunca precisar dele. Mas infelizmente não foi assim. E a sensação de não conseguir salvar um paciente que recebeu todo o cuidado, claro que é ruim. Mas eu particularmente penso o seguinte, olha, a gente fez o que podia. Agora cabe a nós todos conduzirmos esse final de vida da maneira menos traumática, com respeito e dignidade e tentar ajudar essa família. E eu relativamente me dou bem com isso. Agora, ver um paciente morrer porque faltou aparelho, porque faltou leito, porque faltou equipe, é um estresse realmente moral que não imagino passar por isso. Vou aproveitar o gancho da Bia para compartilhar um pouco, até porque eu vou admitir, né, que eu chamei o convidado, mas eu não fiz o dever de casa, porque eu não li o protocolo antes de vir para a reunião. Vim pronto para aprender aqui, e eu achei muito interessante, porque eu usei o protocolo. Como recém-formado nos meus primeiros anos, nesse ano aí de recém-formado, eu usei esse protocolo durante alguns plantões de UPA, e eu nem sabia que eu estava usando, porque a central de uma das UPAs que eu dei plantão, inclusive eu não estava nem dando plantão numa UPA que eu sou fixo, eu estava prestando apoio para uma colega que precisava, que pegou plantão demais e acabou transbordando o copo dos plantões. Mas daí lá tinha o coordenador clínico tinha um combinado com a central de leitos de Curitiba, porque eu não sei na verdade muito bem como funciona a central de leitos de Florianópolis, mas lá em Curitiba é tudo feito a partir do mesmo sistema de prontuários informatizado e eles são encaminhados para dentro da central de leitos e os serviços de saúde que não têm acesso a esse sistema, eles fazem por telefone mesmo. E lá eles estavam exigindo que você colocasse em todos os pacientes que eram COVID, com tanto vaga de UTI quanto de enfermaria, tanto o SOFA quanto o ECOG e o SPICT-BR. Eu achei bem interessante, na verdade, ver de onde veio isso, porque a primeira vez que eu vi, eu achei, nossa,
engraçado, né? Esses scores, tem que ficar calculando esse negócio no meio do plantão. Parece mais uma coisa para fazer, né? Mas na verdade realmente faz muita diferença. E uma coisa que eu fiquei pensando é que a gente está vivendo um momento que a gente está tendo muito médico novo, assim, tendo que atuar, sair para atuar, assim. Aqui em Curitiba, pelo menos, vejo muito processo emergencial, furo de escala nas UPAs, meio que um desespero, assim, para fechar os buracos, assim. Eu mesmo, assim, no último mês, acabei me enfiando em plantões de semi-intensiva, tendo um ano de formado, por causa de furo de escala, porque precisava trocar plantão, e só tinha plantão na semi-intensiva dentro da UPA, daí eu precisava pegar o plantão na semi-intensiva. Tá sendo uma ótima experiência, mas ainda vou com aquele sensação meio assustado, assim, para fazer uma referência hematológica em honra ao doutor Assuero, assim, aquela sensação meio de bastonete, assim, sabe, saindo na corrente sanguínea, assim, meio perdido, assim, não sei muito bem o que eu tô fazendo, mas é bem interessante, porque eu sempre gostei muito de cuidados paliativos, até sempre achei, na verdade, que o tinha muita coisa do próprio cristianismo que a gente conseguia aplicar dentro da ideia de cuidados paliativos que a medicina muito biomédica, assim, acabava perdendo, desumanizando um pouco, assim, algumas coisas. E no cuidados paliativos eu acabei achando várias coisas muito interessantes, só que eu comecei a perceber que na prática não é tão fácil essas conversas, assim, principalmente mesmo uma pessoa que adora, que estuda, que gostou muito na faculdade, eu falo isso bastante porque boa parte do nosso nicho de ouvintes no podcast é estudante de medicina, e não é tão fácil assim quando você tem que chegar para um familiar e falar assim, tá bom, agora a gente vai ter que entubar, agora a gente vai ter que fazer um negócio assim. E isso tem sido essas experiências que tem me confrontado bastante de como não tá dando muito tempo para aprender, assim, sabe? Ah, aquela coisa idealizada do, eu vou entrar na residência, daí na residência eu vou aprender com o professor do meu lado o tempo inteiro pegando na minha mão para me ensinar. Depois, não, tem que ser um pouquinho na. A pandemia está exigindo um pouco dos profissionais. Eu acredito que isso deve estar cooperando muito para esse desgaste emocional dos profissionais, principalmente dos mais novos, que ainda não estão tão preparados para lidar com algumas situações, estão sendo meio que jogados na prova de fogo, que nem disse a minha coordenadora clínica no meu primeiro plantão de semi-intensivo, hoje eu tô à prova de fogo. Então está sendo tá sendo é uma experiência interessante assim para os profissionais do nosso país. Verdade, concordo. E é um paciente muito difícil, né, Suelo? Mesmo nós intensivistas, olha, gente, é um paciente que tem que estar na beira do leito 3, 4 vezes por turno, não está despertando, desperta mal, tem disfunção múltipla, dá um trabalho, procedimento, prona, desprona. Não é um paciente crítico usual, ele está muito acima da média de dificuldade. E aí junta o bastonete com, com uma infecção agressiva, ele não dá conta, e é difícil. Só para fazer um complemento, a Ana Vitória levantou a mão, mas só para complementar um pouquinho o que o Leonardo falou, eu aqui no Rio de Janeiro estou no Hospital de Acari, que infelizmente não tem os seus números, viu, Eduardo? Ele tem números muito, muito, muito piores. Nós temos quase 500 leitos lá e a taxa de extubação do paciente é próximo de 15% só. São níveis muito baixos. A gente tem várias leituras disso. Uma delas é a absoluta falta de mão de obra. Eu, algumas vezes, indo lá, porque eu dou plantão lá, eu dou plantão, né, exatamente nisso, uma solicitação do secretário de saúde para que os sêniores estivessem dando plantão, estou dando plantão, sábado à noite, estou lá sempre. O sábado foi escolha por causa dos meus filhos, que pediram para que é o momento que estão dormindo, fico com as crianças, mas enfim, e não me atrapalha com a igreja. Pois bem, e o sábado à noite foi comum eu estar com um colega plantonista que nunca tinha entubado na vida um paciente. Muito comum. Comum a um médico, um CRM, que nunca tinha colhido uma gasometria arterial. Que dirá interpretar uma filipeta de gasometria. Ou fazer os ajustes, pior ainda. Então isso foi um fator, e continua sendo um fator muito estressante, por mais atrativo que tenham sido os salários. Isso é alguma coisa que a gente vai ter que aprender a mexer como gestores, gestor que você é também na sua chefia, e saber qual é a melhor estratégia para fazer isso. Eu confesso que ainda não sei. Chegou a momentos, nesta unidade hospitalar, com mais de 400 leitos,
que, titulados AMIB, tinha eu e mais 2 pessoas, para 500 leitos. Uma situação impensável, né? Todos os outros eram práticos, né? E algumas vezes eu me via me sentindo um pouquinho como um barbeiro. Mas, enfim, é isso. Ana, por favor, desculpa, eu interrompi sua fala. Tranquilo. Só uma pergunta, tanto para o doutor Eduardo quanto para o senhor. Quanto à decisão, assim, a nível nacional, qual o retorno que vocês estão tendo? Porque um grande medo, que até Beatriz havia comentado também, é que a gente não teve um comitê de crise realmente efetivo, né? Que realmente pudesse fazer campanhas, tanto para a população em geral, como também para os profissionais de saúde, para que eles pudessem adequadamente se qualificarem. Mas qual foi o retorno que vocês tiveram, assim, da adesão do protocolo e de guidelines adequados para os pacientes em cuidados intensivos? Eu digo isso, assim, pela minha experiência que, por mais que eu estude aqui em Recife, a gente sabe que a situação nos nossos interiores, do Brasil inteiro, é uma situação totalmente diferente, assim, tanto questão de mão de obra quanto estrutura física, assim. Então, eu acredito que é um cenário ainda mais desafiador para as pessoas que estão trabalhando nesses cenários. Então, gostaria de saber mais sobre a adesão, assim, a nível nacional, assim. Por favor, Consuelo. Não, desculpe, você, Eduardo, de jeito nenhum. Só que eu sou um convidado, eu quero te ouvir. Quero ficar rouco de tanto te ouvir. Olha, Ana, como eu te disse, assim, eu tenho o saldo da pandemia, embora muito cansado, para mim é muito positivo. Os nossos números são bons, a adesão à ventilação protetora, a pronação dos pacientes com indicação, a todas as evidências que trazem, né, melhor desfecho, são realizadas, tanto é que os números são muito bons. No HU, que é o outro hospital público em que eu trabalhei até novembro de 2020, isso, que eu fiz quase um ano de pandemia no HU, também os números são muito bons, acho que a equipe da Físio realmente tá muito, né, relacionada ao sucesso, porque eles estão ali vendo gaso pós, gaso pré, ajuste de ventilação, então eu acho que a minha experiência foi muito boa. Por outro lado, cidades do interior, né, com unidades não só carentes de recursos técnicos, mas também humanos, com certeza viram muita coisa ruim acontecendo, né? Como o Açueiro contava, assim, um colega que nunca entubou, fazer um plantão numa UTI Covid, bom, na UTI talvez já chegue entubado, seja menos difícil, mas é um paciente que não é aquele paciente do anestesista, que vem de casa, e que tu pré-oxigena durante 10 minutos, e quando tu induz e ele está paralisado, tu vai tomar um café, tu pega o tubo, testa o laringo, pede a pilha para o enfermeiro, porque o laringo... Aí tu, laringo, não consegui, vou chamar o colega, liga para o colega, dá tempo. PO2 de 140, tá na máscara, tá ventilando. Não, esse cara tu induziu, ele satura 20 na tua cara em 3 minutos. E se tu não entubar de primeira, ele para. Então, assim, eu acho que muita gente, infelizmente, morreu, né? Por dificuldade de via aérea, por dificuldade de manejo, por balanço hídrico acumulado positivo, por infecção relacionada ao cuidado da saúde. Tanto é que os números no Brasil, né, do Lancet, mostram isso. 8 em cada 10 dos entubados não sai. Então, eu felizmente, não tive vivências para te contar como foi ruim, mas os números falam por si, né? O Açueiro nos conta aqui alguns índices também do hospital dele, e é difícil. E também, assim, como resolver isso? Muito complicado, né? Essa capilaridade que o SUS tem acabou não sendo utilizada da melhor maneira, não, né? As vacinas e todo o resto, mas é muito difícil porque as pessoas focaram no respirador. Compraram o respirador, e eles esqueceram que o respirador não anda sozinho, o avião não voa sozinho. E aí não adianta ter um monte de respirador sem gente que mexa. E o respirador é um ponto. É um ponto. Tu tem a questão metabólica, renal, infecciosa, e essa história do médico que eu sou gastro, mas dou um plantãozinho na UTI, eu sou de outra área, mas eu dou um plantãozinho. A medicina intensiva, ela evoluiu muito, e o manejo está muito
tá muito na filigrana, porque é isso que faz a diferença. E não é a filigrana da tecnologia, não. É da assistência à beira-leito, é da mudança de decúbito, é da higiene oral, do uso assertivo de antibióticos, que, de fato, o profissional que não está acostumado não consegue em um mês, uma semana, num curso de telemedicina resolver. Para concluir, uma coisa que é uma ideia, eu não levei isso adiante, mas eu acho que se a gente tivesse condição de fazer uma central de telemedicina com intensivistas que, por meio de videochamada, pudessem ver o paciente, conversar com um colega na beira do leito, ver o vídeo da ventilação, ver a gaso e ajustar a conduta como se fosse um diarista, não, mas uma visita, talvez eu conseguiria ver tranquilamente durante uma manhã, talvez, sei lá, 15, 20 pacientes, mas a gente fica na burocracia de transcrever o exame, de calcular as escalas. Eu entendo que isso é importante, mas se eu tivesse um R+, né, digamos assim, um R-, eu acho que a gente poderia ter sido mais bem utilizado, mas não, o governo, nós não nos organizamos dessa maneira e isso não aconteceu. Mas a gente seria bem mais resolutivo, com menos burocracia. O que tu acha, Sassuero? Era isso que eu ia falar, exatamente. Eu não quero você que eu amo, mas eu queria absolutamente acordo, mas eu quero explorar um pouquinho mais, Eduardo. Posso gerar? Aqui é um grupo de cristãos na ciência, né? E, enfim, eu não teria como deixar de fazer essa pergunta. E dizer assim, como é que você vê isso? Se é que você conseguiu, e falo isso com muito carinho, identificar uma forma de espiritualidade que a gente possa ter diante desse convívio tão intenso com a morte. Apesar de eu estar indo para 33 anos de formado, eu nunca dei tanta declaração de óbito como eu tenho dado. Nunca, nunca. Teve dias de fazer 8. Isso tem algum impacto. Isso tem alguma explicação. E é claro que não é o cerne da sua presença aqui, era muito mais para a gente ver essa questão do protocolo, e foi maravilhoso, está sendo maravilhoso. Mas eu queria tentar ver qual é a tua percepção. Eu imagino que talvez você, com uma realidade muito melhor do que de outros lugares, mas aqui no Rio de Janeiro, a situação não foi melhor. Não foi melhor do que essa realidade apontada na Lancet, em vários outros trabalhos que estão aí pulando. São realidades muito, muito, muito difíceis. Como eu te disse, um médico, eu já fiz 8 declarações de óbito em um dia. Isso é uma tragédia que eu não lembro na minha existência de ter feito isso e não quero repetir. Isso deve ter algum impacto. Eu não sei o que isso significa para nós, como é que a gente encara isso. E por outro lado, a gente encontra algumas vertentes, mesmo evangélicas, e não vai aqui nenhuma crítica, por favor, nenhuma crítica, onde o negacionismo impera. Eu sou presbiteriano, aqui no Rio de Janeiro, da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, e com alguma frequência sou abordado por pessoas de excelente nível sociointelectual que me perguntam a questão louca da cloroquina ainda, e pior ainda, se é para usar vacina ou não. Então, isso são responsabilidades que eu me vejo necessário fazer, necessário falar. Mas se isso acontece numa igreja, talvez uma das principais aqui do Rio de Janeiro, talvez uma das principais do Brasil, fique imaginando o que não está acontecendo aí em nossos rincões, o que os nossos presentes aqui das cidades que não são as capitais, o que eles têm, quanto eles têm passado por isso, as perguntas mais simples. A cloroquina não funciona mesmo? Mas você tem certeza? E por aí vai. Eu não quero aqui entrar em nenhum embate político, não. Eu queria te ouvir um pouco mais, Eduardo. Eu compartilho dessa frustração, dessa preocupação. Eu até estava comentando esses tempos justamente sobre a surpresa de quanto essas perguntas me causavam, né? A essa altura do campeonato, esse tipo de pergunta. E a gente vê, né? Tá vendo a CPI, tudo isso que está acontecendo. E o que acontece é muito triste, né? Eu acho que a gente está sendo muito desqualificado. Porque se tu fores botar realmente assim, ó, quem está na ponta, quem está na assistência, tá vendo o que está acontecendo. As pessoas que tomam A, B, C, que não ajuda e estão vindo graves igual. E aí
também, com todo respeito, mas vamos lá, as pessoas que não estão, eu não vou citar especialidades, mas as pessoas que não estão no pronto atendimento, na UPA, na UTI, estão tratando, entre aspas, de 500 pacientes sem nenhum óbito e querem palmas. Gente, 500 pacientes no consultório da dermatologia, quando eles ficam graves, eles não vão no dermatologista, eles vão no hospital. Então não me venha dizer que tratou de 500 pacientes e que a tua casuística é de 100% de cura, por favor. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa, eu concordo com a Suero de respeitar, e existem, ok, diferentes visões, mas a gente também precisa se exigir o respeito, né? Esses dias eu juro para vocês, eram 3 da manhã, e tinha recém-supinado, pronado um doente, e sai um cirurgião, um otorrino do centro cirúrgico de uma cirurgia. A gente tem trabalhado até um pouco mais tarde lá nas eletivas, e ele saiu de lá e foi ver um parente distante, e tinha feito essa cirurgia. Porque eu sou fulano, porque eu trabalho no meu consultório, tratei 300 e poucos pacientes, mas começa com tudo cedo, né? Dexa, com isso, com aquilo, com todo esse pacote. Aí tu, 3 da manhã, tu tá lá virando cara de bunda, desculpa, de bunda pra cima, né? Danado no plantão, e aí vem o bonito de dizer que no consultório dele ele atende 300 e que ele resolve todos. Aí a gente perde a esportiva, né? E muito desse burnout, eu acho que é por isso também, por essa falta de validação que a gente tem, né? Bom, enfim, é mais um lamento, né, do que uma colocação, mas eu também sinto isso. É difícil. Com liderança já foi difícil, né, em vários países, e sem liderança é mais ainda. Aqui no nosso estado, felizmente, eu percebi assim, um movimento em termos de aumento dos leitos. O Nereu Ramos de 9 subiu para 10, 15. Subimos para 15 imediatamente, e mais recentemente temos aí 21 leitos. O HU também dobrou o quantitativo de leitos, regional aumentou, Celso aumentou, e ainda assim não foi suficiente, mas nós não tínhamos assim aquele caos instalado como dizem que foi Manaus, como o Rio também passou no começo, né? A gente não teve isso assim. Foram curtos períodos de um pouco mais de aperto, e depois se resolveu. Vou aproveitar também. Eu queria ter falado isso antes, mas eu esqueci. Eu queria agradecer por essa belíssima apresentação, assim, de tudo que a gente está ouvindo, toda essa conversa. Eu não sei se o senhor conhecia muito a ABC2 antes. Assim, a ABC2 ela que é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, né? ABC ao quadrado, na verdade. Na verdade, mas a gente chama carinhosamente de ABC2. É uma instituição que que ela surgiu há pouco tempo, relativamente, considero. Acho que não tem nem 5 anos, né? O doutor Assuero, que é mais top, assim, na instituição, me corrija, mas... E é interessante porque ela tem crescido muito nesse sentido de tentar gerar um pouco esse diálogo entre a comunidade científica e a cristandade, digamos assim, os cristãos do nosso país. Porque, querendo ou não, a gente vive uma realidade meio de vida dupla, né? De estar num lado, às vezes estar num ambiente meio antirreligioso e, ao mesmo tempo, estar num ambiente anti-intelectual, muitas vezes dentro das nossas comunidades locais. Isso, às vezes, é um pouco frustrante, assim. E eu acho que também isso, infelizmente, tem muita influência naquela questão do abismo social que a gente falou, porque quanto maior, mais para baixo tu vai descendo no abismo social, mais você vê o enraizamento dessa anti-intelectualidade, dessa dificuldade das pessoas chegarem na ciência de uma forma saudável. E a gente tenta, um dos nossos objetivos como ABC2, creio eu, é realmente usar a ciência como esse instrumento que Deus deu para a humanidade, tanto para se maravilhar com a glória dele nos pequenos detalhes que a gente vai descobrir na medida quanto estuda, quanto para poder usar o conhecimento para poder ajudar a frear um pouquinho a maldade que existe nesse mundo, assim. Então, eu fico muito feliz, apesar, tu colocou bastante a questão que a doutora Lara fez, é a principal mão, né? E assim, ó, se a doutora Lara escutar esse podcast, sou teu fã, eu já vi várias palestras, ela é maravilhosa mesmo. Poxa, incrível intensivista, paliativista, que eu tenho orgulho de estar, é uma das profissionais que me fazia ter orgulho de ser estudante da UFSC, assim, e tá lá no HU. E o nosso podcast ele é meio nichado para o público mais evangélico, né? Mas se a senhora estiver escutando isso, sou teu fã. Mas
Mas é muito bacana, assim, ver esse compromisso de cristãos que estão, que ao mesmo tempo estão lá na igreja local, tendo sua vida, sua espiritualidade, sua fé nutrida, mas que também estão na labuta do dia a dia, né, tentando fazer a diferença e construir coisas para a glória de Deus, seja as pessoas sabendo disso ou não, né, porque a gente trabalha meio às vezes no sempre sem falar isso, né, para as pessoas, até porque não precisa, né, a gente não precisa fazer essa propaganda toda hora, né? Uhum, Colocar na testa, assim, 100% Jesus, assim, mas é bacana ver como Deus está usando os servos dele ao longo do nosso país, assim, e a gente realmente tem, como grupo de medicina, né, nós somos o grupo temático da medicina, digamos assim, no país, tentar realmente conectar esses profissionais de saúde que estão aí pelo Brasil afora tentando fazer a diferença. Eu só queria eu queria até puxar uma coisa mais para ir pro final, uma coisa talvez um pouco mais assim, mais leve, entre aspas, né? Mas talvez, porque eu acredito muito em medicina narrativa, assim, sou um grande adepto da medicina narrativa, acredito que ela tem muito poder para ensinar e humanizar a medicina. Queria saber se o senhor tem alguma história para compartilhar desses meses aí de pandemia marcante, assim, de que poderia refletir um pouco o que a gente conversou. E eu também convido a doutora Suera a compartilhar alguma história aí também, já que já tem a sua labuta diária aí também no intensivismo, então fiquem à vontade. uhum. Histórias são muitas, né? Quando a gente tenta compreender tudo o que está acontecendo, eu olho assim, já disse para vocês, né? Me sinto muito abençoado por pela minha família, pelo fato da minha família ter passado incólume por isso tudo. Eu também tive Covid em junho de 2019. Meu caso foi super leve. E eu, assim, eu vejo muito claramente o que aconteceu comigo. Eu andava um pouco mais distante, uh, e acabei sendo convidado para a comunidade de encontro. Eu sou músico e aquelas coisas, assim. Talvez o Leonardo conheça o Tassiano, um músico fantástico, um menino. Ele é Sou fã agora. também. Pena demais. E no dia que eu fui a primeira vez no encontro, o Tassiano tocou Esperança dos Arrais e ele levou uma violoncelista com aquela base do violoncelo da música original sendo. Aquilo ali me fisgou e eu disse assim, depois de um tempo, né, Tassiano, tu é um pescador, Tassiano, porque me pegou aqui no anzol e não teve jeito de sair. E, bom, mas enfim, essa aproximação que eu tive da Encontro e depois o início da música, eu faço parte da música da Encontro, que é a maneira com que eu consigo me conectar, foi muito importante para fortalecer, né, nesses 3 anos de frequência assídua na Encontro todos os finais de semana, com o Pastor Ziegel, com o Ruben também, que mais tarde acabou depois indo para Curitiba, e com toda a comunidade, fortaleceu muito assim, a questão da estrutura familiar também, da Michelle, da minha esposa, a gente ter uma relação mais bem estruturada e que a permitisse entender esse momento em que eu precisei ficar muito ausente, né, com 80, 100 horas por semana, vocês imaginam, né? Então, assim, era tudo com ela. E ela pegou firme, me permitiu realmente me dedicar. E eu acho que isso não é o acaso, né? Não é uma sequência aleatória que me permitiu hoje estar mais inteiro, embora cansado. E tenho várias histórias, e uma das que eu me recordo agora foi, foi justamente numa situação em que eu precisei comunicar uma família, a esposa estava com um paciente, e sempre muito se referindo a Deus em termos de provisão e de melhora, e eu disse, a gente vai ter que colocá-la para dormir, ajudá-la a respirar, e aí no final, depois disso tudo, ela botou a mão, me olhou e disse assim, agora é contigo, doutor. Eu falei, não, agora é com ele, pode deixar. E isso fortalece muito, né? O Açoeiro, acho que há de concordar comigo, via aérea a gente tem que respeitar, né? É uma intubação difícil, e eu tive várias, é uma situação, não tem alternativa. Não intubou o cara, vai dar ruim. Então, esse preparo, né, não só do posicionamento, das artimanhas que a gente utiliza, de avisar o anestesista, mas também de pedir, assim, guia, me ajuda, mostra a epiglote direitinho, para que a gente consiga manter essa pessoa em segurança, né? E foram várias, assim, é uma questão que sempre me vem à mente. E mas é impossível, assim, a gente às vezes estar na rotina dessa correria tão cansado e se distanciar, né? E
não conseguir fazer a reflexão adequada. Eu me sinto um pouco ausente, até porque a gente não está tendo um encontro presencial, então aquela coisa da comunidade, de estar junto, eu sinto muita falta. O online é muito caprichado, é super bom, mas aquela questão de reunir, para mim, é o âmago, né, da comunidade, da igreja. E sinto falta, mas da mesma forma, acho que esse tempo todo que convivi bastante, que trabalhei bastante junto com todo mundo lá, me fortaleceu. Mas estou precisando recarregar, a bateria já está pifando já. Bom, se eu puder falar alguma coisa assim, eu tenho, Eduardo e tudo mais, eu tenho alguma facilidade, habilidade manual, o Eduardo vai confirmar isso. Eu tenho muita habilidade manual para procedimentos, para intubação, tenho habilidade, isso não é nenhum conhecimento médico, isso é uma habilidade manual que se desenvolve. Eu tenho habilidade para via aérea difícil. E sempre a tive. Alguns cursos, claro, eu sigo os pequenos macetes, mas eu tenho muita habilidade para via aérea. E isso acabou ganhando uma certa reputação entre os colegas. Olha, é o que intuba bem. Não chama o anestesista, não, chama o Assuero. Não, chama o Assuero. E tinha acontecido isso com alguma frequência. Mas sempre antes de intubação, Eduardo e todos os demais aqui, eu sempre tive cuidado e ainda hoje assim eu faço. A despeito de toda a correria, eu paro, nem que seja parado no corredor, fecho os olhos e peço uma oração. Eu faço uma oração. Eu peço a Deus para que não seja eu. E eu tenho certeza que 80% ou mais, 90% de tudo que acontece é porque Ele assim o quer. 90% da minha habilidade de intubação é porque Ele assim o quer. E se isso é metafísico, se isso é fé, ou se Ele utiliza a habilidade que eu tenho, esse é o momento que eu não questiono. Mas, Leonardo, talvez as histórias narrativas que mais me incomodam é que nesse panorama, muito me entristece quando o paciente segura na sua mão e fala: pelo amor de Deus, não me intuba. Não me intuba. E você sabe que ele não vai aguentar. Ele não tem mais caixa torácica, ele não vai ter força muscular, ele não aguenta, por mais que você já tenha insistido ali, forçando a mão na gasometria, forçando a mão na indicação de intubação, você sabe que você está produzindo um prejuízo ainda maior. Por outro lado, você sabe que nos índices do Rio de Janeiro, talvez se eu tivesse em outra unidade hospitalar, eu estivesse mais confortável, nos índices, intubação é quase que decretar uma certidão de óbito. Então veja que loucura. Ele fala: doutor, jura para mim que eu vou voltar. E esse é o momento em que a gente mente ao paciente. A gente fala para ele: o senhor vai descansar um pouquinho, o senhor vai respirar melhor, e daqui a pouco o senhor vai estar com seus entes queridos. E o que a gente falaria? Quando eu sei que na imensa maioria eu estou falando uma mentira. E já saí chorando de várias intubações, várias. Eu sou emotivo, eu choro com qualquer coisa. De várias intubações eu saí chorando e pedindo a Deus para que aquilo não acontecesse. Isso é muito angustiante. E a gente chega em casa moído, com os ossos doendo, com dor física, dor muscular. E chega ligando no outro dia: como é que está o paciente tal, como é que está o paciente tal, como é que está o paciente tal. E até que fala assim: olha, aconteceu um acidente no banho, ele foi estubado e ninguém mais conseguiu estubar, uma pena que você não estava aqui. E o paciente faleceu, ele tinha 25 anos e aconteceu essa semana. Era um grande obeso, uma via aérea difícil. São histórias dessas que marcam. Infelizmente, Leonardo e os demais, talvez as histórias do Covid que mais têm marcado, para mim, foram as histórias de derrota, não foram as histórias de sucesso. Essa é a minha percepção. Mas também tenho a certeza de que talvez eu esteja aguentando esses 2 anos aí com isso, nessa tirada tão pesada, é porque Deus tem segurado o laringoscópio. Afinal de contas, é Ele quem segura, é Ele quem segura na minha mão também para que o tubo entre na traqueia, e é Ele quem acende a luz na hora certa. O laringoscópio que vocês sabem, às vezes vira um estroboscópio, piscando quando a luzinha falha. Tenho certeza que o Eduardo já passou por isso várias vezes. E eu não tenho fibra óptica, nem King Vision, é o laringoscópio mesmo, viu, Eduardo? É raiz. E é Deus quem faz isso. Nesse sentido, a gente fica um pouquinho mais confortável quando a gente pede e tem certeza de que a gente é utilizado por Ele para isso. Mas também dói muito
quando 2 dias depois, ou no mesmo dia, a gente recebe a notícia de que aquele paciente que Deus te ajudou, que Deus fez a intubação e que ele não foi à frente. E a gente questiona tudo que a gente fez, tudo que a gente faz, toda a nossa medicina. Esse Covid deve ter alguma história a ser identificada mais à frente. Toda essa pandemia deve ter alguma noção para que a gente aprenda. E não quero ser nenhuma palavra do fim dos tempos, não, por favor, não é isso. Mas tem alguma lição que nós teremos. A despeito de toda a ciência, a despeito de todo cuidado, a despeito da estrutura, a despeito disso, o vírus vai dar uma rasteira na gente. Me dá uma rasteira. Eu não quero mais chegar em casa moído. Não quero mais chegar em casa moído. Às vezes eu falo para minha esposa, olha, eu quero trabalhar numa maternidade e fazer parto. Quero trabalhar na maternidade e fazer parto. É uma profissão bem melhor. Mas é isso, Leonardo. Eduardo, a bola é contigo, né? É só concordar realmente. E eu não conhecia realmente a BC2, agora sei como vocês achei fantástico aqui o acrônimo, né, do ABC2, C2. E já estou abrindo aqui o site, já vi que tem muita coisa bacana, já estou salvando para conhecer e participar. Muito bacana mesmo. Gente, eu realmente agradeço muito a disponibilidade, a oportunidade, e que a gente consiga ter muita força ainda, né, Suer? Leonardo, Viviane, Rebeca, Beatriz, acho que somos nós aqui que restamos na sala. Todo mundo, o povo está começando a diluir, assim, mas normal. Eu acho interessante, assim, que eu tive algumas fases nesse primeiro ano de formado. Eu brinco que eu sou filho da pandemia, né? Porque eu literalmente fui receber um parto prematuro na antecipação de formatura, por causa. Se o ministro da Educação ajudou em alguma coisa na época, pelo menos foi para me formar. Eu sempre brinco isso, assim, porque eu acabei entrando nesse processo de antecipação. E eu lembro que eu passei por uma fase toda a fase do médico recém-formado, né? De ter medo de fazer o primeiro plantão, depois de ter medo de fazer o segundo, terceiro, o quarto e seguir, daí fazer o terceiro e começar a chorar no banheiro do plantão. E nem tava atendendo tanto Covid assim, procurar um emprego que tivesse menos Covid. Só que ao mesmo tempo, uma coisa que eu tenho refletido muito nesse tempo de pandemia é que Deus nos chama assim a estar diante dessa situação toda assim como obreiros mesmo para poder fazer a diferença, porque eu tive algumas oportunidades de trabalhar em situações onde eu não estava tão exposto ao coronavírus e eu nunca me senti tão ocioso na minha vida, assim, não porque era de fato ou porque meu emprego era desnecessário, não por qualquer coisa disso, mas porque claramente tinha um chamado para estar ali fazendo a diferença, claramente tinha um chamado para deixar minha mãe surtada em casa, pensando assim, meu Deus, meu filho está lá no meio do coronavírus, atendendo um monte de gente, vai trazer para casa, ou vai acabar se contaminando, mas não é à toa, assim, toda essa situação, né? Então, eu fico muito grato, na verdade, de poder ter a oportunidade de estar na linha de frente. Eu peço pelos neutrófilos mais antigos que orem pelos bastonetes, para que Deus também guie as nossas intubações, porque a gente está tendo que pôr a mão na massa também, passar o tubo nas vias aéreas difíceis. Eu estou tendo que ver também, passei essa semana vendo essa situação, eu cheguei com. É porque parece fácil, né? Pensei, não, qualquer coisa tu para ali para ambusar um pouquinho, né? Para subir o O2, depois tenta de novo, né? Não, não é assim, porque o paciente vai para 30 e fica no 30 ali por muito tempo, até você conseguir subir para 60 para tentar entubar de novo. Então, assim, é bem desesperador, na verdade. Mas eu fico muito feliz por essa reunião, porque apesar de a gente ter tido um viés mais técnico, a gente conseguiu trazer um pouco mais dessa discussão do burnout, do médico no meio da pandemia, até da via aérea difícil, né, que é um tema que acho que está bem alto agora. Tá todo mundo fazendo curso de ventilação mecânica e manejo de via aérea, né? Nunca vi isso, isso tem em todo lugar, a partir de agora. Todos os grupos clínicos que eu faço parte, tem um curso lá online de manejo de via aérea difícil. Então, eu agradeço muito pela sua presença, doutor Eduardo. Fica aí a nossa disponibilidade. O nosso grupo é um pouco maior que isso, na verdade. Eu acho que realmente foi um pouco por causa da questão
da mudança de horário, assim, mas assim, também acho que tudo tem o seu propósito, né? As pessoas que estiveram aqui para ouvir isso aqui, eu acho que foi, para mim, assim, eu acho que só de ter escutado a experiência de vocês dois, assim, já foi, de como Deus guia o laringoscópio, já foi uma vitória, assim, então já valeu o propósito. Mas agradeço muito a sua presença, doutor Eduardo. Fica aí o convite para estar também participando de outras reuniões com a gente, não necessariamente como convidado, mas como participante, né? A gente sempre tenta se reunir uma vez por mês. E eu vou pedir se a Bia podia orar por nós, para a gente poder encerrar. Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade de nós estarmos conversando, compartilhando experiências, dores, aprendizado. Eu te peço que o Senhor continue abençoando cada um que está aqui, as pessoas como eu que ainda não se formaram, que ainda não estão atuando tão ativamente e que têm tido a oportunidade de se preparar mais antes, e também os profissionais já formados que já estão trabalhando, que já estão nesse ambiente, Senhor, que o Senhor guie cada um deles, que nos dê sabedoria, conhecimento médico e técnico, mas também a sabedoria que vem de Ti para tomar as decisões guiadas mesmo, até pela Tua vontade, pelo Espírito Santo, Senhor, que o Senhor nos conduza, que a gente possa ser sal e luz nesses lugares, que a gente possa trazer esperança e amor e compaixão aos pacientes e possamos de alguma forma estar ali agindo como Cristo e vivendo e trabalhando, tendo isso em mente, Senhor. Eu te peço que o Senhor abençoe o nosso convidado, o Eduardo, que o Senhor possa continuar usando ele e todas essas pessoas que trabalharam para a elaboração desse documento, e que o Senhor nos ajude como associação, como ABC2, que os membros possam crescer também, e, enfim, nos dá uma noite de descanso, uma noite tranquila, para que amanhã, mais um dia, o Senhor nos dê força para o que nós precisamos fazer. Eu agradeço em nome de Jesus, amém. Só para fechar uma palavrinha, assim, me veio durante a oração, eu penso que quando eu estava escutando os relatos de vocês, assim, até geram aquele sentimento, assim, de temor, assim, de, nossa, como é que a gente vai lidar com tudo isso, né? Mas acho que tudo se resume ao que o doutor Assuero falou sobre a gente fazer uma pequena oração antes de um procedimento difícil, né? Talvez se os procedimentos fossem fáceis, você não ia nem sentir essa necessidade de fazer essa oração. Mas, como já diria C.S. Lewis, né, o sofrimento é o megafone de Deus para a humanidade. Então, talvez esse seja um momento em que a gente vai encontrar a força plena de Cristo na nossa fraqueza como profissionais e poder aprender a depender mais, né? Acho que eu, pelo menos, estou vivendo muito isso de encontrar na minha humildade, assim, a fortaleza de Deus, assim. Então, na minha incompetência, né, a competência de Deus, assim. Então, queria agradecer mais uma vez ao doutor Assuero, também ao doutor Eduardo e ao doutor Assuero, que também está sempre nos abençoando com seus comentários maravilhosos. Gente, muito obrigado por essa reunião. Eu ia falar só para a gente tirar uma foto. Vamos, abram as câmeras. Acho que já estão todos, né? Já, eu estou no celular aqui. Vamos tirar aqui. Eita, peraí que o doutor acertou. Pronto. Acho que deu certo. Tá aqui no... Pois, muito obrigada. E logo mais, se Deus quiser, nossa reunião vai estar disponível no YouTube. Daqui uns... Imagino que daqui uns meses, né? Que tem uma filinha de episódios ainda no podcast, tá, gente, também. Então, muito obrigada do Eduardo e todo mundo que participou. Deus abençoe vocês e até a próxima reunião. Boa noite. Eduardo, um abraço. Estando aqui no Rio de Janeiro, vem visitar a gente, viu, querido? Vai ser um prazer. A UFRJ aqui, eu fico na Praia Vermelha, tá? E nos outros hospitais da vida aí, e lá no Acari, se você vier para nos apresentar e nos brindar com sua expertise, ia ser um prazer, uma honra. Mas acho que ali, assim, é o Hospital Raiz e violento, viu, querido? Muito legal. Acredite. Maravilha, vai ser um prazer.
Um abraço, gente. Um abraço grande. Vindo no Rio, faça contato, por favor. Então tá certo. Vocês de igual também. Floripa nos espera. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais, pessoal. Muito obrigada.